que eu já expliquei ontem, né? O certificado, ele é sempre após, né? Geralmente na segunda-feira em diante a gente começa a dar início à confecção para poder enviar o certificado de vocês. O envio é por e-mail, a gente manda no grupo o link, tá bom? Para que vocês possam baixar. Se tiver algum problema de nome ou de número de CPF, tá? Vocês entram em contato com o nosso suporte e se resolve com eles, tá? Para poder baixar. Como é que é feita a questão da emissão do certificado, pessoal? A gente vai mandar no grupo um link para que vocês coloquem o nome correto de vocês, né, como vocês querem que vão no certificado, abreviado ou não, e o número do CPF. Por quê? Porque quando você clicar lá, que escolher o evento que você participou, você vai colocar o seu CPF e vai baixar o certificado. Assim, o seu certificado fica sendo exclusivo seu, ninguém consegue entrar nem nada, porque a senha é pessoal, ok? Então, professora Nayane, tudo prontinho para a gente poder começar? Tudo sim, Anderson, boa noite. Posso fazer uma pergunta? Só que tem um pessoal que está me perguntando aqui que não está conseguindo entrar. Quem não está conseguindo entrar? Sim. É aquele mesmo link que você me enviou, não é isso? Gostaria de fazer uma pergunta. Acho que o Anderson saiu um pouquinho. Alguém queria fazer uma pergunta? Valeu. Quem era? Muito legal, valeu. Eu quero fazer uma pergunta. Pronto, Eveline, pois não. Se eu não me engano, eu vi que vai ter uma aula que é às 16 horas. Não, às 14 horas. Às 14 horas, o professor Marcelo Tavares, sobre diastas. Aí, no caso, eu não posso, porque eu trabalho. Aí, como fica a minha situação? Aí você vai assistir ela gravada. Ok? Certo. Você pode fazer ela gravada. Vale lembrar que a aula de sexta, por que a gente coloca de tarde? Porque geralmente à noite as pessoas têm um compromisso social, alguma coisa, na sexta-feira a gente acaba colocando à tarde. E no sábado, a partir das 10 horas, porque muitas vezes o pessoal dorme um pouco mais e tudo, a gente coloca no sábado às 10 horas da manhã, tá bom? É só questão mesmo de logística e de saber como é que funciona um pouco o público. Ok? Pronto, Mas... Aí eu vou assistir a gravada. Isso. No caso, eu não fico culpado, né? Não se preocupa não, que vocês podem ter até uma falta, perder uma live sem problema nenhum. Fica tranquilo que não vai interferir nada no certificado de vocês faltando um dia, tá? Fica sossegado. Anderson. Oi. Anderson. Boa noite. Oi, Israel. Israel. A aula de ontem vai ser disponibilizada? Ela já está disponível no site. E, no caso, eu talvez perca mais do que uma aula, mais do que uma live por causa do trabalho. Como é que fica meu caso? Aí vai estar tudo disponibilizado no site, tá? E a certificação? Aí eu vou ver aqui como é que ficaria, se seria proporcional ou não. Tá? Me chama no WhatsApp que eu falo aqui com o setor de certificação. Ok? Certo. Ok, obrigado. Por nada. Alexandre. Anderson. Oi, Roger. É o seguinte, é porque tem uns amigos meus que eu também já estou passando essa questão, né? Essa ideia para eles. As inscrições vai até quando? Não, as inscrições a gente já ultrapassou os 400 inscritos, né? Agora a gente continua as inscrições, tá? Só que, no caso, as pessoas que vão para a certificação, elas vão ter uma certificação proporcional, tá? Porque elas estão demorando a se inscrever. A gente já ultrapassou o número de vagas, a gente está abrindo mais vagas, mas agora vai ser proporcional, tá bom? Tá bom, show. Isso vou passar para eles. Ok. Pois vamos lá começar a nossa aula. 8 em 1,
não quero mais atrasar, né? Vamos ser pontual. A professora Nayane já está na sala. Minha Nossa Senhora, gente demais solicitando. Vala que não para de... Vamos nós. Então, professora, seja bem-vinda. Vou deixar um pouquinho a senhora se apresentar. Nayane já é uma colega nossa, já trabalhou com a gente em outros eventos, né, Nay? E seja bem-vinda mais uma vez aqui, em um evento nosso. E muito obrigado pelo seu tempo, né, primeiramente. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por divulgar o nosso evento aí em Recife. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer o convite do Anderson, né? Como ele disse, a gente já é parceiro há um tempo. Acho que em 2013 eu tive a primeira oportunidade de trabalhar aí com o Anderson, num evento em Fortaleza, depois de 2015, e aí estava precisando, né, dar essa... Oxigenada, né? Oxigenada e voltar, né? Voltar num momento muito importante, né, para a formação de todos nós, porque todos ainda continuamos em formação, e pensar novas formas de trabalhar com as pessoas idosas daqui para frente. Então, quero agradecer o convite, a oportunidade, e agradecer a presença de todos que estão aqui participando, né? Então, eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar sobre questões do envelhecimento, mas em sendo para um público conterrâneo aí, pessoal do Ceará, né? Eu sei que tem gente de outros estados também, mas aí eu fico muito feliz em estar contribuindo aí com o pessoal da minha terra, né? Se tiver alguém do Crato aí, boa noite também. E aí, em tempos outros, estaríamos todos nesse momento ressacados da Expocrato, né? Quem nunca foi a Expocrato? Mas, enfim, os tempos mudaram e aí a gente está aqui hoje, em plena terça-feira, estudando. Isso é bom porque faz com que a gente fique diferente daqueles que ainda estão, né? Pensando que só devem começar a planejar alguma coisa depois da pandemia, ok? Sobre a minha atuação, para quem não me conhece, desde o ano 2000 eu já venho trabalhando com as questões do envelhecimento. Eu tenho uma formação inicial em educação física, e no ano 2000 eu resolvi entrar para a área da gerontologia. Eu sentia muita falta na educação física de trabalhar as questões do envelhecimento de uma forma mais ampla. E aí, desde o ano 2000, eu venho em paralelo à educação física, trabalhando as questões da gerontologia. Então, dei continuidade à minha formação, com especialização em doenças crônicas degenerativas para idosos. Depois fui para um mestrado em educação, pensando também na questão da formação dos profissionais, sobretudo os profissionais de educação física, né? Quem é da educação física aí deve sentir, hoje nem tanto, mas na minha época de formação, deve sentir o quão difícil é trabalhar essas questões dentro de uma formação em educação física, quando a gente tem um conteúdo, normalmente esse conteúdo vem muito rapidamente, e a gente tem muitas questões no envelhecimento que migram de outras áreas. Então, depois eu fiz o doutoramento também em educação, mas aí já pensando, não na formação, mas na prática pedagógica. Como é que nós, profissionais de educação física, estamos atuando com essa pessoa idosa? Será que o nosso olhar ainda é aquele olhar para fazer assim, menos carga e menos repetição nos treinamentos de força? Ou será que a gente já consegue ter um olhar mais ampliado do que é o processo de envelhecimento? Quem é essa pessoa idosa? Qual é o contexto que essa pessoa está inserido? Porque tudo isso vai influenciar na nossa prática. Eu não sei se tem profissionais de outras áreas, mas eu acredito que sim. Então, quando a gente trabalha com a pessoa idosa, a gente tem que trabalhar em conjunto, a gente tem que trabalhar o tempo todo se relacionando e se comunicando de forma muito íntima, de forma muito tranquila com esses outros profissionais. Não dá para a gente achar que vai fazer tudo sozinho. Então, passado esse período de doutoramento, né, eu procurei uma outra questão que eu acho que é muito emergente, que são as questões de políticas para a pessoa idosa. Então, eu acredito que tudo perpassa por questões de políticas, quem são essas pessoas que estão no poder e o que elas pensam acerca das pessoas idosas, do processo de envelhecimento. Será que tem espaço nas políticas para que as pessoas sejam capacitadas para trabalhar com esses idosos, para que as instituições elas ofertem serviços de qualidade para as pessoas idosas? E aí,
A minha última formação, e a mais recente, foi esse pós-doutoramento que eu tive a oportunidade de fazer na Universidade de Salamanca, na Espanha, em 2019. Então, durante todo esse tempo, eu venho, de alguma forma, me inquietando com algumas questões do envelhecimento. E aí, nesse momento de pandemia, eu acho que a gente tem um privilégio, quem trabalha com as pessoas idosas, ou quem se interessa por esse público, tem um privilégio de poder estar em cena juntamente com essas pessoas que são os principais atores desse momento. Porque, infelizmente, é um momento ruim, mas que essas pessoas estão tendo um pouco de visibilidade, sobretudo porque são as pessoas de maior risco. Então, hoje eu atuo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí eu queria agradecer todo o apoio que eu sempre recebo, né, da gestão superior e de todos os colegas, porque a universidade é um espaço que a gente pode estar construindo o conhecimento, disseminando o conhecimento, e também criando novas políticas para as pessoas idosas. Então, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade hoje para a gente conversar. É estranho, não é, essa questão da gente não estar se vendo olho a olho, apesar de que algumas pessoas aparecem na tela, daqui a pouco eu não vou estar mais vendo vocês, porque eu vou estar projetando o material que eu trouxe. É muito estranho, mas também é muito gratificante a gente saber que cada um de vocês está aí doando tempo para aprender um pouco, né, e também me ensinar um pouco, porque a gente está aqui para conversar sobre a pessoa idosa, sobre o processo de envelhecimento. Então, assim, eu começo já parabenizando vocês pelo tempo dedicado, porque realmente esse tempo vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês. Lá na frente, em algum momento, vocês podem se lembrar, bem que aquela professora falou, que ao invés de estar deitado, assistindo minha formação. Então, a formação da gente é qualificada por nós também. O tempo que a gente dedica a essa formação, ele faz toda uma diferença. Talvez não de imediato, mas em algum momento ele vai fazer uma diferença enorme. Então, é isso. A gente vai ter uma conversa muito tranquila, eu não sei, e aí o Anderson pode falar depois, como é a dinâmica de perguntas, de dúvidas, se a gente interrompe, se não interrompe. Então, assim, eu não tenho nenhuma pressa. A gente tem aqui um tempo indefinido ainda, 1 hora e meia, até que todas as dúvidas de vocês sejam sanadas, à medida que eu possa também responder para vocês, tá certo? Então, como é que eu separei essa nossa conversa? Como é que eu organizei essa nossa conversa? Quando o Anderson sugeriu alguma coisa em relação à saúde da pessoa idosa, de imediato me veio à mente trazer alguns elementos que são fundamentais na saúde da pessoa idosa, a gente conhecer um pouco quem é essa pessoa idosa, o que é esse processo de envelhecimento, e quais são os pilares da saúde para a pessoa idosa. E aí, num segundo momento, a gente evidenciar um pouco sobre o que tem acontecido, né? O que vem acontecendo desde a pandemia? Essa pandemia causou que impacto na vida dessas pessoas idosas, na vida das pessoas que trabalham com esses idosos, dos seus familiares. E aí também apresentar algumas medidas simples e que podem trazer muitos benefícios para o enfrentamento ser mais saudável, um enfrentamento de forma menos traumática, tá certo? Então, eu vou começar por esse primeiro momento, como eu não conheço a formação de vocês, o perfil, eu trouxe uma coisa que possa atender tanto aos estudantes quanto aos profissionais. E aí, se vocês forem tendo dificuldade, vocês podem ir falando, né? Talvez eu tenha dificuldade de ler aqui do lado, mas até o momento vocês podem postar que eu estou acompanhando. Caso não, o Anderson vai me auxiliar nisso para que a gente tenha uma conversa muito clara e muito objetiva sobre tudo isso, tá bom? Nayane, Oi, eu vou falar. vendo as perguntas aqui no chat e qualquer coisa eu intervenho, eu lhe pergunto aí, mas também eu deixo à disposição quem tiver querendo fazer uma pergunta que possa, né, chamar a atenção e pode perguntar. Mas eu prefiro que você comece a aula, deixe um pouco as perguntas para mais adiante, tá ok? E o pessoal toma nota das dúvidas para poder fazer a pergunta no momento só. Fica melhor, ok? Tá bom, como queiram. Tá bom, então.
Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo está conseguindo ver aí o slide, só me deem um ok. Anderson, tá tudo ok? Anderson? Sim, tudo ok. Sim, tudo ok. Tranquilo. Está projetado? Certo. Está dando para ver direitinho ou precisa ampliar? Não, tá ótimo aqui. Posso ampliar também, fica melhor assim? Tá, melhor. Então, Melhorou. veja só, gente. Atenção. Pronto. Surpreendido com esse momento de pandemia, e muitas famílias e muitos profissionais, a sociedade como um todo não estava preparada. Então, essas pessoas idosas, elas foram as principais pessoas a serem acometidas e são as pessoas que apresentam um quadro muito conceito e as razões por que essas pessoas idosas elas são as mais acometidas. Então, sobre o processo de envelhecimento, existem muitos conceitos. Conceitos que vão desde de um pensamento mais sociológico, mais antropológico, como conceitos que perpassam pelas questões mais biológicas, mais físicas. Então, o processo de envelhecimento, a sua conceituação, desde do ponto de vista social, e aí eu vou aqui para o conceito mais antigo que eu trago, é aquele conceito que está baseado na época em que as tarefas básicas em relação ao desempenho profissional e a família foram, pelo menos em parte, cumpridas, e o indivíduo pode se sentir mais livre para realizar seus desejos. Ou seja, o que esse conceito quer dizer para a gente? Bom, eu acho que eu estou envelhecendo, porque isso aí a gente deve escutar, vocês devem escutar, eu escutei muito da minha mãe, das tias, dos avós, que diz assim, eu acho que eu estou envelhecendo, porque os meus filhos já estão criados, eu já tenho netos, eu já estou aposentada, então eu acho que eu estou envelhecendo. Esse era um conceito vinculado às questões sociais, ou seja, a função social que a pessoa idosa desempenhava, a função social e também a função familiar. Então, esse conceito, ele não deve ser ignorado, até porque daqui a pouco a gente vai falar também sobre a idade social das pessoas. Mas o que a gente chama a atenção é que um conceito somente os requisitos do ser humano. O ser humano, ele não é um ser somente social. Ele é um ser social, sim, mas ele é também um ser biológico, psicológico, um ser espiritual. E aí, um outro conceito que a gente traz, e que vem muito da perspectiva biológica, e aí o pessoal da educação física, da nutrição, o pessoal mais da área de saúde, vai se identificar muito, porque a nossa formação, ela vem muito embasada nas questões biológicas. Esse conceito diz que não é a simples passagem do tempo, mas as manifestações biológicas que ocorrem no organismo durante o transcorrer desse espaço temporal. Ou seja, o tempo passa, mas eu preciso sofrer alterações biológicas para que eu me sinta uma pessoa envelhecente, para que eu me sinta uma pessoa idosa, uma pessoa velha. Então, a ideia que a gente tem, e aí também é muito comum escutarmos quando as pessoas dizem assim, eu não me sinto velha, porque eu não sinto absolutamente nada, eu não tenho problema nenhum de saúde, eu estou ótima, certo? Então, esse Highfly, ele diz que o envelhecimento, ele não é somente a passagem do tempo, mas ele se caracteriza principalmente por essas alterações biológicas que vão ocorrer no nosso organismo. E aí eu chamo a atenção para uma questão aqui nesse conceito. Veja, por muito tempo, a velhice, ela foi sinônimo de doença, de invalidez, de fardo. E aí esse conceito, ele traz muito esse estereótipo da pessoa idosa, né? Ele vem ratificar esse estereótipo. Por quê? Porque quando ele vincula o processo de envelhecimento a manifestações biológicas, muitas vezes são manifestações biológicas do ponto de vista das patologias, certo? E aí a gente vem para um outro conceito, um conceito que eu gosto muito e que foi um dos primeiros conceitos que eu comecei a adotar,
é que o envelhecimento começa no útero, no momento da concepção. Ele representa a passagem do tempo e não a patologia. Então, eu gosto muito desse conceito. Por quê? Porque a primeira coisa que ele vai dizer é que a velhice e o envelhecimento não tem nada a ver com doença. E esses são os novos conceitos que a gente tem visto nas literaturas. As pessoas idosas, assim como as pessoas jovens, têm problemas de saúde. Logo, algumas manifestações são mais recorrentes nas pessoas idosas e a gente vai entender um pouquinho mais para frente por quê. Certo? Então, eu gosto desse conceito. Ele diz que o envelhecimento começa no útero, e se a gente for pensar, a gente vai realmente entender que quando uma célula é gerada, a cada minuto ela se multiplica e ela nasce e renasce, então essa célula ela vai perdendo, né, vida e ao mesmo tempo ganhando vida. Então, a gente vai ver que é um conceito muito lógico. E aí tem um outro conceito, também recente, desse autor, que é o conjunto das alterações estruturais e funcionais do organismo, que se acumulam de forma progressiva e especificamente em função da idade. E aí a gente já vê aqui elementos do que a gente chama do envelhecimento saudável, do envelhecimento normal, que são aquelas manifestações que a gente vai tendo naturalmente, assim como qualquer elemento que envelhece, a gente vai tendo a perda da vitalidade em alguns momentos, o desgaste de alguns sistemas, de algumas funções, e aí esse conceito aborda bem essa questão, tanto do ponto de vista estrutural, como do ponto de vista funcional. Então, se a gente se perguntar agora, vocês se perguntarem, será que eu estou envelhecendo? Quantos de vocês vão achar que estão envelhecendo, né? Talvez a partir desses conceitos a gente comece a achar, porque aí tem aquela questão, não, a pessoa só envelhece depois dos 30, depois dos 35. Então, existem vários conceitos que vão justificar esses marcos cronológicos, dizendo por que essas idades são as idades referenciadas como as idades de início do envelhecimento. No entanto, a gente não tem um conceito, né, como vocês podem ver, a gente não tem um conceito unificado sobre o que é o envelhecimento. O que a gente destaca é que, dos vários conceitos existentes, todos eles vão abordar elementos distintos do ser humano, elementos como as funções biológicas, fisiológicas, estruturais, as questões sociais. Então, o que a gente passa a entender a partir do que é o conceito de envelhecimento é justamente que essa pessoa idosa ela é uma pessoa com várias nuances e com várias... e o envelhecimento acontece por vários vieses, certo? Então, não dá para pensar o idoso somente do ponto de vista físico, do ponto de vista biológico, do ponto de vista cronológico. A gente tem que olhar a partir de hoje, né? E se a gente já tem esse olhar, intensificar e ratificar esse olhar de que a pessoa idosa, ela tem várias nuances. Ela é um ser psicológico, biológico, físico, psíquico, espiritual. Então, isso já faz com que a gente comece a pensar nas nossas atividades, nas nossas práticas, de forma diferente. Se eu sou da educação física, por exemplo, e penso que o idoso é só do ponto de vista físico, ele só envelhece do ponto de vista físico, eu corro um grande risco na minha prática quando eu olho para um idoso que tem seus 80, 90 anos, mas que é um idoso rígido, ou seja, aquele idoso que tem todas as funções e a aparência de jovem, e, no entanto, eu estou desconsiderando as funções, aquilo que eu não vejo. Então, eu tenho que entender que aquilo que eu não vejo também está envelhecendo. Por isso que eu não posso olhar somente a partir de um viés, certo? Então, quem são essas pessoas idosas? Ora, hoje a gente vive uma discussão... Oi. É o Anthony, aqui Sim? de Teresina, Piauí. A senhora falando aí do envelhecimento, o envelhecimento já é um processo natural do ser humano. E todos nós, seres humanos, já é um processo natural. Isso. E também a senhora falou, e eu vou abordar uma coisa relacionada ao envelhecimento, questão da densidade mineral óssea, que vai perdendo
O envelhecimento vai perdendo a necessidade mineral óssea. Era isso que eu queria abordar. Certo, Antônia. Obrigada, um abraço aí para o pessoal de Teresina, obrigada pela tua participação. Então, é bom a gente destacar que o que está sendo falado aqui são questões do processo de envelhecimento, o envelhecimento natural. E, naturalmente, como eu falei, a gente vai tendo algumas perdas e que não necessariamente são patológicas. Então, só para abordar rapidamente a diferença entre o envelhecimento natural e o envelhecimento patológico, o envelhecimento natural, ele não vai trazer um comprometimento imediato nas funções, sobretudo nas atividades de vida diária, e nem na funcionalidade da pessoa idosa, que é o que a gente vai abordar daqui a pouco. Já o envelhecimento patológico é aquele envelhecimento que vem imerso em algumas patologias e que essas patologias vão comprometer significativamente a funcionalidade dessa pessoa, certo? E aí, o envelhecimento, a gente vai ver que a velhice é um processo, é uma etapa natural do ciclo de vida. Então, a gente só não vai envelhecer e chegar a ser uma pessoa idosa, que é o que eu trago para vocês agora, quem são essas pessoas idosas, se a gente morrer precocemente, certo? Então, o nome idoso, pessoas idosas, isso foi uma criação social, cultural, para determinar padrões e parâmetros cronológicos. Então, essas pessoas, inicialmente, quando a pessoa idosa foi dita, vai ser aquela pessoa de 60 anos, 65 anos, não foi sorteado uma idade. Na verdade, isso tem uma relação com a produtividade, com a indústria capitalista, com o sistema capitalista, em que era exatamente, coincidentemente, nessa época, que as pessoas começavam a apontar esses primeiros sinais de perdas. Iam ficando mais lentas, a produtividade ia diminuindo, algumas doenças começavam a surgir. Então, por isso que inicialmente foi determinado a idade de 65 anos em países desenvolvidos para pessoas idosas e de 60 anos nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Nos países desenvolvidos, a gente já sabe que a idade é superior, sobretudo por conta da qualidade de vida que essas pessoas têm, das condições de saúde, de saneamento, das políticas públicas. E nos países em desenvolvimento, 60 anos. Mas isso já tem uma discussão muito recente, certo? Sobre isso. Já tem uma discussão de que essa idade poderá mudar. Na Itália, por exemplo, a gente já tem um marco cronológico de pessoa idosa com 75 anos. Isso porque a expectativa de vida na Itália ela é muito maior do que no Brasil, de 85 anos e mais um pouco, certo? Então, não dá para a gente padronizar, muito embora a Organização Mundial de Saúde padronize cronologicamente, mas há uma discussão sobre isso. Não dá para padronizar, tendo em vista que nós temos realidades muito distintas. E aí, se a gente quer pensar, por exemplo, nessas diferenças, é só a gente analisar numa sala, imaginarmos 50 pessoas idosas, todas com idade entre 60 e 70 anos. A gente vai ver uma discrepância muito grande, porque isso vai depender da situação atual, socioeconômica, cultural, familiar, de como essas pessoas viveram a vida inteira. A gente já percebe uma diferença entre os idosos, né, das cidades grandes, para os idosos do interior, para os idosos que trabalham na lavoura. Então, o sol desgasta, as horas de sono desgastam, não dormidas, enfim. Tudo isso precisa ser analisado antes que a gente adote novos parâmetros cronológicos para a idade. E aí, hoje, quantos anos em média vivem essas pessoas? O censo mais recente que a gente teve foi o censo de 2018, e que traz que a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 76,3 anos. Ou seja, as pessoas que nasceram, né, nós que estamos vivos, e as pessoas que estão nascendo hoje, elas têm essa expectativa de vida de mais ou menos 76,3 anos, dadas todas as considerações que a gente tem que fazer sobre o estilo de vida. Para as mulheres, né, e aí eu acho que essa é uma das poucas vantagens que nós mulheres temos, viu? Nós vivemos mais do que os homens.
A nossa expectativa de vida no último censo foi de 79,9 anos. Então, são quase 80 anos que a mulher, em média, vai viver, aquelas que nascem hoje. Lógico, isso vai sofrer as influências, como eu venho dizendo o tempo todo, influências do meio ambiente, influências do estilo de vida, influências econômicas, influências da política, da educação. Não é uma regra, certo? Já os homens, olha aí, os homens, eles vivem, em média, a expectativa de vida atual é de 72,8 anos. Por que, então, as mulheres vivem mais do que os homens? Bom, os estudos apontam que essa divergência de idade é, sobretudo, pela razão chamada cuidado. Alguns homens, né, ou a maioria dos homens, eles não têm os cuidados com a saúde da forma que a mulher tem. E aí isso tem uma relação muito antropológica. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Bom, mas vamos lá, melhorou. Então, a questão do cuidado, ela vem muito enraizada com a cultura feminina. Então, normalmente é a mãe que cuida das crianças, essas crianças são ensinadas a cuidar, e aí o autocuidado tem também essa relação com que a mulher leva até a fase idosa, né? Até se tornar uma idosa, que são os cuidados com a saúde, com a alimentação, o uso de bebidas, que a gente sabe que hoje, né, o negócio está bem diferente. Às vezes a mulher bebe até mais do que o homem. Mas, considerando lá no passado, existia um cuidado maior da saúde da mulher, né? A mulher tinha um cuidado maior com sua saúde, ok? Então, quais são os aspectos gerais do envelhecimento? Existem aqui algumas características. Primeiro, né, como o nosso colega aí de Teresina falou, é inevitável. Todos nós vamos envelhecer, exceto se o nosso ciclo de vida for rompido precocemente. Então, nós vamos envelhecer, não tem como fugir disso. O processo de envelhecimento, ele é progressivo, ou seja, não existe, gente, pílula para não envelhecer mais. O que existem são estudos e algumas tentativas de que esse processo progressivo, ele se torne mais lento. Mas aí a gente sabe que existem elementos que aceleram o processo de envelhecimento, por exemplo, um estilo de vida sedentário, o fumo, consumo excessivo de álcool, o estresse, mas isso são fatores que a gente não pode controlar plenamente. Então, o envelhecimento, ele é progressivo, ele vai acontecer. Algumas pessoas vão aparentar, ou vão demonstrar mais características do processo de envelhecimento, outras menos. Uma outra questão é que o envelhecimento, ele é global. Ninguém envelhece só uma parte do corpo. E aí eu trago de volta aquela minha fala, que eu fiz ainda há pouco, sobre a questão da prática de exercício físico. Às vezes a gente vê um idoso ali, ele é bem rígido, ele está todo em forma, mas a gente não consegue enxergar o que está por dentro. E aí a gente não pode achar que porque tem uma pele linda, que porque tem músculos fortes, os sistemas não sofreram alterações ao longo do processo de envelhecimento. Sim, sofreram. Não necessariamente ele vai ter comprometimentos clínicos, mas eles também entraram no processo de envelhecimento. Ele é individual, certo? Então, assim, não tem como envelhecer igual a ninguém. Então, quando a gente está numa faixa etária mais jovem, por exemplo, na graduação mesmo, né? Os alunos de graduação, normalmente, eles têm uma faixa etária entre, vamos dizer assim, 18 e 25 anos. Então, a gente consegue ver algo mais uniforme do ponto de vista das aparências, certo? Mas isso não quer dizer que eles estejam envelhecendo no mesmo ritmo e que esse envelhecimento seja igual para todos. Nada disso. Cada pessoa envelhece dentro das suas condições ambientais, orgânicas, sociais, psicológicas, independente da idade. E ele tem um início precoce, diferente do que a gente pensa, eu só vou envelhecer a partir dos 60. Não, nada disso. A gente viu que tem vários conceitos aí, e dentre eles um conceito que eu destaquei para vocês do Kaufman,
que ele fala exatamente que o envelhecimento, ele vem se dando. Agora, as alterações desse processo de envelhecimento, não necessariamente elas vão aparecer de forma precoce. Então, dentre essas características do envelhecimento, a gente vai ver que conferem alterações orgânicas, sociais e também psicológicas. Então, o que eu concluo disso? Eu concluo que todo o processo de envelhecimento, ele é heterogêneo, ele não é uniforme, e que eles estão inseridos, eles estão dentro de um contexto econômico, das subjetividades, das relações e do processo das políticas educacionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses, certo? Do ponto de vista econômico. Ora, será que as pessoas de baixa renda, elas têm a mesma condição de envelhecimento e de tratamento e de alimentação e de acompanhamento que as pessoas que têm uma renda mais alta? Talvez não. E isso vai causar um impacto? Isso não vai fazer com que a pessoa que tem uma renda melhor deixe de envelhecer. E que quem tem uma renda baixa envelheça mais rápido, não. Mas são as condições de manutenção e de viver essa velhice, certo? E aí a gente vem as questões educacionais. Qual é o impacto que as questões educacionais vai trazer para o processo de envelhecimento? Será que não tem nada a ver? Sim, tem sim, gente. É muito importante. E aí, hoje, essas questões educacionais estão muito voltadas, né, preocupadas com a pessoa idosa, sobretudo com a continuidade de formação dessas pessoas. Por quê? Quando eu tenho a possibilidade de ter uma formação, quanto mais conhecimento eu tenho, mais esclarecimento eu vou ter das coisas, melhor compreensão eu vou ter das coisas, e aí o meu autocuidado vai ser gerido com base em conhecimentos que eu adquiri. Então, a educação é um forte influenciador para a melhoria da saúde e da qualidade de vida dessa pessoa idosa. As relações. Isso não tem nada a ver. A pessoa mora só, não está nem aí, não gosta de mim. Bom, pode fazer bem em algum aspecto, porque tem pessoas que realmente têm essa característica de gostar de estar sozinha, isolada, mas os aspectos relacionais, eles têm uma relação muito direta com a autoestima, com o prazer, com a felicidade, com o se sentir útil, e isso vai causar impacto psicológico na vida dessa pessoa. E as subjetividades, que são as questões mais de cunho espiritual, de cunho familiar e de cunho social também, certo? Então, a gente, quando pensa nessa pessoa idosa, e aí eu não sei se vocês têm esse sentimento, eu tenho esse sentimento, desde que eu comecei a ter um olhar diferente para o processo de envelhecimento e para a pessoa idosa, eu não consigo mais pensar só dentro da minha caixinha. Eu vou pensar o exercício para uma pessoa jovem, agora para a pessoa idosa vai ser assim. Não. Toda vez que eu vou preparar algum programa de exercício, eu começo a ter um olhar, eu fico pensando, e será que ela tem condições? E será que esse equipamento vai funcionar porque ela tem tal problema de saúde? E será que aquela pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, por muito tempo eu fiz atendimento domiciliar de pessoas idosas, né? Era uma prática que eu gostava muito e devo dizer a vocês que foi, assim, a minha maior escola, né? A minha maior escola foi estar dia a dia com pessoas idosas diferentes, pessoas frágeis, pessoas de baixa renda, pessoas com a renda melhor. E aí, às vezes, chegava aquela pessoa e dizia assim, mas eu não vou usar tênis, eu nunca usei tênis, não vou usar short, não vou usar calça justa. E aí, o que é que eu vou fazer? Então, se eu não tenho um olhar, né, mais amplo e pensar na história de vida dessa pessoa idosa, eu vou ali causar um trauma, ou para mim, ou para ela. Porque eu vou dizer, então só pode ser assim, eu não vou trabalhar, ou então eu vou dizer assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque tem que ser assim. Então, trabalhar com a pessoa idosa também requer da gente essa compreensão, né? Requer da gente ajustes, para que, no caso do exercício, esse exercício chegue de forma que melhore todos os aspectos. E talvez, que é uma questão também muito interessante,
o primeiro impacto que o exercício vai trazer para essa pessoa é o impacto psicológico. Então, às vezes as pessoas me perguntavam, e aí se tiver algum fisioterapeuta aqui, pode se manifestar. As pessoas diziam assim, ela gosta de fazer o exercício ou gosta de fazer a fisioterapia, mas é a mesma coisa. Gente, não é a mesma coisa, certo? Então, há uma linha muito tênue entre o que o educador físico faz e o profissional de fisioterapia faz, mas a gente tem objetivos diferentes, tá certo? E aí, uma questão que é muito interessante sobre a minha prática é que, às vezes, a pessoa dizia assim, mas ela fez, a família dizia, ela fez uma aula, mas ela já está outra, já conseguiu andar, já levantou da cama, e eu dizia, olha, cuidado, tá? Não foi por causa do exercício, não, porque não deu nem tempo. Talvez porque ela esteja saindo de um contexto de doença, de invalidez, para um contexto mais lúdico, um contexto de saúde, um contexto de que ela é capaz de fazer. Então, para vocês que são da educação física, esses resultados que a gente quer pela técnica, eles vêm muito lentamente. Logo, eles acontecem, certo? Mas não dessa maneira tão rápida como a gente espera e como muitas vezes há uma demonstração ou da família ou da própria pessoa idosa. E o que é muito positivo nessa demonstração de que, funcionou, é que uma coisa vai alimentando a outra. Então, se eu estou bem emocionalmente, eu vou ter um bom desempenho fisicamente, de alguma forma. Porque aquela minha limitação física, ela pode estar totalmente atrelada a questões emocionais. E aí, por isso que eu falo da importância e respeito todas as áreas, assim, trabalhei em equipe multidisciplinar por mais de 15 anos, e assim, foi fundamental ter essa experiência com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com a nutricionista, com o próprio médico geriatra, porque a gente aprende e a gente entende qual é o limite de cada um, e a gente entende qual é a importância do papel de cada um. Então, assim, uma coisa que eu gostaria muito que vocês saíssem daqui, assim, com ela em mente, é de que trabalhar com a pessoa idosa exige parceria, exige que a gente tenha abertura para receber novos profissionais, dialogar com esses profissionais e construir com esses profissionais, porque o objetivo maior não é a nossa atividade, o objetivo maior é a saúde dessa pessoa idosa, ok? E aí, como eu tinha dito a vocês, a gente tem, então, algumas idades, como a idade cronológica, que tem essa relação com o tempo de vida, aquela idade social, dita lá no começo, no primeiro conceito, tem uma relação com a atuação e a participação desse idoso na família e na sociedade, e essa idade psicológica, que vai ter uma relação com essas capacidades de percepção, de aprendizagem, de memória, de aceitação das situações, das mudanças. A questão da resiliência está muito forte na questão psicológica também, que é como esse idoso vai lidar com suas perdas, e aí a gente está no momento de muitas perdas, não só das pessoas idosas, mas para as pessoas idosas também. A gente perde pessoas porque morrem, mas essas pessoas idosas, elas também estão perdendo as relações, elas estão perdendo a sua independência, a sua funcionalidade, enfim. E aí a gente pode pensar, a partir de agora, nesses 3 marcos de idade, né? A idade cronológica, a idade social e a idade psicológica, ok? Vamos falar um pouquinho agora. Só um minutinho com água. Vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos da saúde da pessoa idosa, né? Então, assim, se a gente fizer aqui uma enquete rapidamente, quem é que está com saúde hoje? Em algum tempo atrás, a gente ia dizer, eu estou porque eu não tenho nenhuma doença, eu não tenho febre, eu não tenho gripe, eu não tenho hipertensão, então eu estou totalmente saudável. Mas esse é um conceito bem antigo, né? Lá de 1977, ou não posso nem chamar de antigo, viu? Que essa data aí me lembra uma coisa. Então, se eu disser que é antigo, não é um conceito, né? Mas só tem essa palavra mesmo, né? Mas do passado, né? Diz que é a simples ausência de doença. Então, esse conceito foi superado. E aí, em 1981,
veio um outro conceito, que era o bom funcionar do organismo como um todo, mas que também foi superado e que desde 2015 vem sendo usado, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Opa, aqui já cabe uma reflexão. Será que nós estamos todos com saúde? E aí entra a questão de saúde financeira, a questão de saúde psicológica, saúde cognitiva, saúde espiritual, enfim. A gente começa a perceber que somos pessoas, né, de várias nuances, com várias esferas, e que não dá para olhar para a pessoa idosa somente sobre um aspecto, tá certo? E aí, dentre os elementos, né, aquilo que eu falei lá no começo, que vai trazer, talvez sejam os pilares, né, são os pilares da saúde da pessoa idosa, a capacidade funcional é um desses pilares, certo? E o que é a capacidade funcional? Principal indicador da capacidade adaptativa do ser humano, ou seja, como é que esse idoso vai se adaptar às mudanças orgânicas, às mudanças fisiológicas, às mudanças ambientais, contextuais, enfim. É o potencial que os idosos apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma independente no seu cotidiano. E aqui, esse conceito já traz imerso dois outros elementos que a gente já vai falar, que é sobre autonomia e independência. Então, capacidade funcional é aquela condição que eu tenho de dizer, eu quero e eu vou realizar. E aí a gente já entra aqui sobre os elementos que vão impactar nessa capacidade funcional. A idade é um elemento, e lembre-se, tá, gente? Não são regras, é um elemento. Algumas pessoas vão perder essa capacidade funcional mais precocemente, outras não. Isso vai depender muito do tipo de envelhecimento que ela tem, se é um envelhecimento saudável, se é um envelhecimento patológico, e da forma como ela gerencia a vida, certo? O status socioeconômico, e a gente já falou sobre isso, né? Melhores condições financeiras, elas vão trazer para vocês, para essa pessoa, melhores condições de resolução de alguns problemas, não de todos, tá? E aí eu chamo a atenção, isso não quer dizer que a pessoa que tem dinheiro tem saúde, não, de forma alguma, até porque a gente acabou de ver que saúde vai muito mais além da ausência de doença, e que a educação, que é aquela condição que eu tenho de entender, compreender o meu processo de envelhecimento, saber como lidar com as medicações, interpretar o que está acontecendo comigo, isso tudo pode, né, levar à incapacidade. Então, pessoas mais velhas, pessoas que não têm uma boa condição socioeconômica, pessoas que não tiveram a condição de educação, de formação, isso pode, né, não é regra, pode gerar uma incapacidade por todos esses elementos que estão aí inseridos, né? A falta de um médico, a falta de uma boa alimentação, a falta de prática regular de exercício, a própria falta de acesso à informação, vacinação, enfim, certo? E aí, o que seria a dependência? E aí, dentre os elementos da capacidade funcional, como a gente viu lá, né, vou só voltar aqui um pouquinho, potencial que os idosos apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma independente, ou seja, atuar e decidir tem a ver com autonomia, e realizar tem a ver com independência. Então, o que seria a dependência? A gente às vezes diz assim, meu avô era uma pessoa totalmente independente e agora está dependente. O que é essa dependência, né? Então, vamos começar pela autonomia. A autonomia, na verdade, aqui esqueçam aqui a autonomia, né? Acho que a gente está falando de dependência. É a dificuldade ou impossibilidade de executar as tarefas cotidianas, básicas ou instrumentalizadas. Ou seja, vamos relembrar aí. O que são atividades básicas de vida diária? São aquelas atividades de autocuidado. Tomar banho, comer sozinho, pentear o cabelo, levantar da cama, sentar. Isso são as atividades mais elementares e que a gente chama, né, na gerontologia, de atividades básicas da vida diária. As atividades instrumentalizadas, gente, são aquelas atividades que têm um pouco mais de dificuldade.
Por exemplo, atender um telefone, acender um fogão, fazer a limpeza da casa. Então, isso já exige um pouco mais de condição física, por exemplo, da pessoa idosa, de mobilidade também. Se traduz em uma indispensável ajuda para a realização de atos elementares. Então, aquela pessoa dependente, aquela pessoa que vai, de fato, precisar da ajuda de outro para as atividades mais elementares, como tomar uma água. Então, ela não levanta da cadeira ou da cama para ir buscar uma água. Ela não consegue comer com a própria mão. Ela não consegue tomar banho sozinha, seja por não compreender como é o banho, e aí já entra numa questão de cognição, mas também por não ter equilíbrio, mobilidade e força. Não se caracteriza como uma doença ou como uma síndrome, certo? Ela é uma condição do envelhecimento. E como consequência, e ela vem como consequência de uma série de fracassos, tanto do ponto de vista físico, como psicológico, como funcional, como social também. E aí, trago essa observação. Não é apenas a incapacidade que cria a dependência, mas é quando junta a incapacidade com a necessidade da ajuda de outra pessoa, tá certo? Às vezes eu posso estar incapacitado de fazer algo, mas eu posso progredir para um outro estágio e fazer. E a pessoa dependente, ela tem a incapacidade e ela necessita, de fato, da ajuda de uma outra pessoa, certo? E aí, o que seria a autonomia? E aí, só voltando, a gente tem capacidade funcional. Dentro da capacidade funcional, a gente tem autonomia e independência, certo? E capacidade funcional, autonomia e independência formam o pilar, né, de sustentação da saúde da pessoa idosa. Então, a autonomia é aquela capacidade que o idoso tem de controlar, lidar, tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente, de acordo com as suas próprias regras e preferências. E aí isso causa um impacto muito grande na vida, tanto da pessoa idosa, quanto na vida da pessoa que cuida, quanto na vida da pessoa que é familiar. Por quê? Porque a pessoa não perde a autonomia de repente, ela vai, dependendo de como seja isso, ela pode até realmente perder de repente, se for uma lesão cerebral, um acidente vascular encefálico, por exemplo. Mas se a gente estiver falando de algumas demências, por exemplo, ela vai passando por fases transitórias. E aí, aos poucos, ela vai perdendo essa autonomia. Então, o poder de decisão dela, do que gastar, com que gastar, como vai dar o seu dinheiro, ela vai perdendo isso. Normalmente, essa autonomia, ela vem muito relacionada às questões cognitivas, de decisão mesmo, e de não ter a condição de direcionar e de dirigir as suas decisões, tá certo? Já a independência tem uma relação com os aspectos físicos. Em geral, é entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária. Isto é, capacidade de viver independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de outros. E aí vamos dar aqui um exemplo. Eu posso ter autonomia e não ter independência. Por exemplo, uma pessoa que tem Parkinson e que já tem a sua mobilidade totalmente comprometida, ela pode estar acamada, mas ela cognitivamente tem todas as funções preservadas. E eu posso ter também o contrário, aquela pessoa que tem sua funcionalidade, sua mobilidade preservada, não tem nenhuma limitação estrutural, e ela pode ter um comprometimento cognitivo severo que vai impossibilitá-la de tomar decisões e de gerir as suas vontades, ok? Então, veja, aí a gente vai pensar agora no danado do coronavírus, né? Que veio para mexer com todo mundo, né? O negócio está sério. Mas veja só, a gente falou de saúde e quais são esses pilares da saúde da pessoa idosa. E aí vem a pandemia, né? Todo mundo já sabe que é um vírus, né? E aí esse vírus, ele tem rápida disseminação, alta resistência e alta letalidade entre as pessoas idosas, e que isso causou grandes mudanças. A gente sabe que grandes mudanças na vida de todos,
Mas o nosso foco aqui, certo, gente, vai ser a pessoa idosa. Então, grandes mudanças na rotina e na condição de vida dessas pessoas idosas foram trazidas pelo coronavírus. E aí, uma das questões principais, e que é uma necessidade, é a questão do isolamento social. Então, quais são os impactos, né, que esse isolamento social vai trazer para essa pessoa idosa? Ora, ele traz impacto nas relações familiares, porque cada um vai para o seu lugar, não tem mais aquela coisa de festa e almoço dia de domingo, e de estar todo mundo junto e misturado. Então, cada um vai para o seu lugar, até em casa mesmo, às vezes ficam num quarto, outro no outro, para manter esse distanciamento. Nas relações sociais, e aí a gente sabe que as pessoas idosas, elas gostam muito, né? Não são todas, mas a grande maioria, pelo menos na minha experiência, esses 20 anos, são pessoas que gostam de estar misturadas com outros idosos, com pessoas jovens, gostam de conversar. E aí essas relações também vão sofrer impacto, né, devido ao isolamento. Na sua funcionalidade, como assim? Ora, se o idoso é ativo, ele começa a ser menos ativo. E aí, durante um período, até a dificuldade de atendimento aconteceu. O fisioterapeuta não podia ir lá, o professor de educação física não podia ir lá, ou o idoso não podia ir na clínica. E isso, né, para a pessoa idosa, vai trazer um impacto na sua independência e na autonomia também, porque alguns comprometimentos cognitivos, eles são, né, impactados muito fortemente por conta desse isolamento social. E as consequências, elas não vêm, como a gente tem visto até agora, que o idoso ele não tem só uma nuance, ela não vem só física ou cognitiva, ela vem nos aspectos emocionais, nos aspectos físicos e nos aspectos, aqui está errado, tem cognitivas, são consequências cognitivas, e nos aspectos cognitivos também. Então, veja, gente, essa pandemia, ela trouxe uma condição de vida para esses idosos de muito sofrimento, né? De muito sofrimento para todos nós, mas de muito sofrimento para essas pessoas idosas, que muitas vezes tinham nessas relações a sua válvula de escape, a sua vontade de viver, e a gente já entra nisso novamente. Então, por que as pessoas idosas, né? Porque os idosos fazem parte do grupo de risco para a forma mais grave da doença. Ora, a gente vem o tempo todo falando aqui que o processo de envelhecimento, ele traz alterações naturais. Isso, os órgãos vão ficando, perdendo a sua funcionalidade, ou vão apresentando algumas patologias, enfim. Não é regra, mas, como eu já disse para vocês, há uma probabilidade maior. Então, do ponto de vista do envelhecimento natural, que é esse envelhecimento que eu venho trazendo para vocês até agora, ele vai trazer alterações no sistema imunológico. Como todos os outros sistemas sofrem alterações, o sistema imunológico da pessoa idosa também sofre alterações. Há uma diminuição na capacidade de defesa do corpo para infecções, e aí tanto bacterianas como virais, e aí a gente já pensa de novo naquela questão, olha lá, aqueles elementos lá, condição socioeconômica, alimentação, a educação, isso vai impactar aqui? Vai. Porque essas pessoas que têm um acesso a isso a vida inteira, não é só agora, elas vão ter uma imunidade melhor. Isso vocês viram ontem na live, né, que foi sobre a importância de uma alimentação saudável. Elas vão ter uma maior propensão para doenças crônicas não transmissíveis. E lembramos aqui, não é regra, tem pessoas jovens que têm doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, cardiopatias, obesidade, doenças pulmonares, mas isso aqui é pelo tempo de vida mesmo, que eu estou colocando, que por sua vez pode descompensar em virtude das infecções. Ora, entrou um corpo estranho, logo meu corpo vai funcionar totalmente de outra forma para tentar se defender. E aí isso faz com que essas doenças que o idoso já tem, elas sejam descompensadas. Por isso que nas campanhas era muito insistentemente cobrada o uso das medicações, da vacina contra a gripe, mesmo que ela não previna o coronavírus, mas para que ele essa pessoa idosa, mantivesse, né, controle dessas outras enfermidades.
E outros aspectos também que vão favorecer, né, a esses agravamentos são as questões de desnutrição na pessoa idosa, que é muito comum, desidratação. Dificilmente eu encontro um idoso que gosta de beber água, tem sempre aquela relação, eu não bebo água porque vai me dar vontade de ir no banheiro, e para ir no banheiro é um sacrifício, ou eu não seguro a urina, ou eu tenho que usar fralda, enfim, aí ele acha que quanto menos água beber, melhor. E a falta de atividade física. A gente sabe que o sedentarismo, né, faz com que a gente fique propenso a várias doenças crônicas não transmissíveis. Isso, somado a outros fatores, vão aumentar a vulnerabilidade dessas pessoas para qualquer doença infecciosa, tá, gente? Não é só para o corona, mas a gente está aqui falando sobre o corona. E aí, o que a gente pode fazer para minimizar, né, os impactos negativos desse isolamento? Bom, uma das questões que é muito importante é cuidar das emoções. A gente viu campanhas e campanhas falando de isolamento, lave as mãos, use máscara, enfim, limpe o ambiente que você está. Mas cuidar das emoções é muito importante. Por quê? Porque provavelmente o primeiro e maior impacto causado nas pessoas idosas pelo coronavírus foi o impacto emocional. Muitas não têm nem a compreensão do que é o coronavírus, da gravidade dessa doença, mas elas sentem o isolamento e sentem o afastamento das atividades que elas tinham como rotina. Então, eu trago um conceito de Corté para vocês, que diz que as emoções estão ligadas à nossa parte mais primitiva, instintiva e ancestral, onde sobreviver era a principal função. E aí, quando é que a gente usa essas emoções? Aqui eu estou usando as minhas emoções. No momento de alegria, a gente usa emoção, tristeza, dor, sofrimento, em geração de resposta fisiológica. Então, as emoções, elas estão presentes na nossa vida, independente da gente querer ou não. Às vezes a gente diz, fulano é mais emotivo, talvez porque mostre mais, né, esses sentimentos de alegria, de tristeza, de dor. E outras pessoas são menos emotivas, mas ninguém tem ausência de emoção. E aí, se tiver algum psicólogo aqui, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, tá? Mas até onde eu sei, todos nós temos emoções sim, tá? Os impactos da pandemia. Os idosos precisaram deixar de sair de casa, né? Isso foi fato. A gente precisou deixar de sair de casa, essas pessoas idosas precisaram deixar de sair de casa. Romperam com suas rotinas e hábitos cotidianos, que muitas vezes se expressavam como o maior sentido da vida. Ir à igreja, ir ali na praça conversar com meus amigos, ir para a hidroginástica, ir ao supermercado. Enfim, qualquer coisa que fizesse com que esse idoso tivesse a rotina de sair de casa e fosse para um ambiente externo. O estreitamento das relações, né? Aí essas relações passaram a ser mais dentro de casa, com aquelas pessoas que estão dentro de casa. Muitos têm dificuldade de acesso a celular, ou porque moram em zonas que não tem sinal, ou porque não tem o próprio aparelho, enfim. E aí essas relações passaram a ser mais estreitas, somente com aquelas pessoas que estão ali convivendo, e a gente sabe que não é fácil, né, gente? Tá o tempo todo com as mesmas pessoas, isso é desgastante. Nos momentos mais felizes, dirá num momento, né, como esse da pandemia, que fica todo mundo muito desgastado. Subtração da independência para coisas cotidianas, como falei, e a igreja não podia mais, ir ao banco, resolver suas contas, ir à casa dos vizinhos, amigos, parentes. E, por fim, a privação do contato com os próprios familiares, né? No caso dos idosos, com seus netos, com seus filhos, aquelas avós que gostam de fazer a comida do domingo para receber a família. Então, tudo isso trouxe um impacto muito negativo na vida dessas pessoas. E aí a gente ficou pensando como era que ia minimizar isso, né? Como que a gente pode minimizar? Então, usar tecnologia se tiver acesso, né? E aí, veja, eu moro aqui em Recife, os meus pais moram no Crato, perto da Serra do Araripe, basicamente no pé da Serra do Araripe, lá é uma região que não tem acesso a celular muito fácil. A gente tem sinal de celular, às vezes eu estou lá, tenho que subir no pé de siriguela, esperar passar um vento, é difícil mesmo, porque nem as operadoras conseguem um bom sinal lá de Wi-Fi. Mas a gente conseguiu, né, nesse momento de pandemia, com que meus pais, eles fizessem uso dessa tecnologia, né? Foi uma luta, mas eles conseguiram hoje. Minha mãe tem 81 anos, meu pai tem 73,
eles conseguiram e a gente tem feito uso do WhatsApp e tem sido muito divertido. Logo, eu mando alguma coisa e aí só quando passa um bom vento é que, pá, chega o sinalzinho lá e eu ligo, mamãe, olha aí, que tem 2 pauzinhos aqui, é sinal de que chegou aí. E aí a gente vai fazendo isso. Então, de certa forma, isso foi uma coisa nova, eles ficam aprendendo, ela me manda às vezes áudio, olha aí, olha, eu estou aprendendo, chegou, estou sabendo mandar. Ontem meu pai ligou e disse, olha, eu tenho um número anotado aqui no papel, como é que eu boto no celular para poder mandar um áudio para essa pessoa? Então, isso é aprendizagem, uma coisa nova, né? Para a gente é muito simples, mas para as pessoas idosas, dependendo da região, é uma coisa complicada. A realização de atividades lúdicas, né? E aí as pessoas que estão em casa com esse idoso podem proporcionar momentos de ludicidade, jogos, rever fotos antigas, uma coisa muito interessante. Eu particularmente gosto muito. Então, as fotos que eu tenho nos meus celulares, quase todas perdidas, porque eu não tenho o hábito de botar no computador. Então, eu sou mesmo do tempo antigo, eu gosto do papel, gosto de ficar vendo, gostaria muito que a gente pudesse imprimir, lógico, pode. Mas a gente acaba se acomodando e não imprime. Ouvir músicas antigas, quais eram as músicas da época que eles gostavam, enfim. E uma coisa que eu chamo a atenção é para novas aprendizagens, não é? Então, o idoso pode aprender muitas coisas. A gente tem um pensamento errado de que não se aprende mais. Ah, tá velho, não aprende. Isso não é só a gente que é mais jovem que pensa assim. As próprias pessoas idosas, às vezes, eu não vou aprender mais isso não consigo aprender, já não tenho mais idade para isso, não é verdade? Então, oportunizar novas aprendizagens, né? E aí eu trago aqui que equivocadamente temos a ideia de que a aprendizagem enquanto atividade está mais relacionada às pessoas mais jovens e ao período de educação formal. Engano, tá? A aprendizagem não tem nada a ver com sala de aula, também, mas não só com sala de aula. Então, a gente aprende em vários ambientes. A gente aprende nas relações com os outros, a gente aprende na televisão. Dependendo do canal, a gente aprende pouca coisa, mas a gente aprende lendo revistas, enfim. A aprendizagem, ela não está confinada à sala de aula e a um período muito específico dos nossos dias e nossas vidas, certo? Então, a gente pode aprender na infância, na adolescência, na vida adulta e na velhice, por que não, certo? Então, as recomendações sobre a aprendizagem de adultos da Unesco dizem que as aprendizagens para as pessoas adultas, incluindo as pessoas idosas, elas constituem um importante alicerce para a sociedade, porque eu vou ter essas pessoas idosas participantes, e aí não mais como a gente costuma estigmatizar como fardo, elas vão ser pessoas participativas, promovem uma cultura de aprendizagem e tornam as sociedades mais justas, né? Quanto mais gente aprendendo, mais gente bem informada, melhor para todas as pessoas. A aprendizagem de pessoas idosas, que cada vez vivem mais, e a gente viu isso aí lá no começo, né, com a expectativa de vida aumentada, torna-se um componente essencial da aprendizagem ao longo da vida. Então, viver, crescer aprendendo, viver aprendendo e aprender até morrer, certo? Então, o ato de aprender acontece nas várias esferas, no ambiente familiar, social, profissional, religioso, no lazer, nas relações intergeracionais, e esse é um excelente momento para que a gente possa trazer várias gerações para conviver e que essas aprendizagens sejam trocadas, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas questões, lá daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A gente construiu uma cartilha, eu idealizei uma cartilha e a gente organizou junto com uma outra professora, né? Professora Daniele, ela fez essa parte da aprendizagem e eu vou estar disponibilizando essa cartilha para vocês aqui no final. E ela traz algumas questões importantes sobre o que aprender durante a pandemia. A primeira coisa, e aí eu não tenho esse hábito, né, deveria ter, é olhar as notícias nas fontes certas. Então, a gente fica muito angustiado com as notícias que vê, né? E aí a gente vai só absorvendo e isso vai adoecendo. Então, por que não ensinar as pessoas idosas a acessarem, nós mesmos acessarmos fontes seguras sobre a questão da pandemia, né? Para que isso não nos angustie mais do que o momento tem angustiado. Aprenda novos idiomas. Esse Duolingo é um programa bem interessante, eu tenho ele no meu celular,
e eu fico estudando espanhol, às vezes nele é bem divertido, uma coisa bem básica, avança, mas assim, tem coisas bem básicas, e que você pode baixar de forma gratuita. Então, ele é bem didático, ele aparece com figuras, e aí coloca nomes para você escrever, para você repetir, e é uma excelente forma da pessoa idosa estar interagindo com novos idiomas, né? E aí ele tem lá disponível inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e no Esperanto também. Se é aquele idoso que gosta de músicas, por que não acessar uma plataforma que tem um conteúdo musical, em que você possa aprender a tocar alguns instrumentos, ver videoaulas de instrumentos, alguns tutoriais, e aí depois essa pessoa idosa, lógico, se tiver condição de fazer sozinha, ótimo, se não com auxílio, né, de alguém, criar sua própria playlist, né, aquela lista de músicas mais antigas, eu particularmente adoro músicas muito antigas mesmo, né, do tempo do meu pai, do meu avô, gosto demais. Aprender novas receitas, né, e aí também tem esse site do Tudo Gostoso, aqui tem várias coisas, né, também já visitei esse site, então, tem ingredientes com poucas calorias, tem receita de lanche, enfim. E aí isso pode ser uma diversão para a pessoa idosa. Cursos, e aí esse não serve, não é questão só para as pessoas idosas, aliás, nenhum desses é específico, né, mas a gente está falando na pessoa idosa. Vários cursos online, nessa plataforma, o Udemy, ela tem vários cursos, fotografia, música, questões sobre nutrição, business, finanças, design de interiores. E aí a gente pode ir fazendo vários cursos, né, independente da faixa etária. Um site de relaxamento, de respiração, é importante também essa conexão, né? Eu sou uma pessoa que admiro muito a meditação, relaxamento, não sei meditar, mas eu me esforço para aprender, porque eu acho uma coisa muito difícil, então sou muito ansiosa e não consigo parar assim, ou quando eu consigo 3 minutos eu vibro, tá? Mas é um site também que tem mensagens motivacionais, tem músicas boas, vídeos bons, então você pode também estar ofertando isso para a pessoa lá da sua família que é idosa. Viajar sem sair de casa, isso aqui para quem gosta de viajar é ótimo, né? São mais de 4.000 museus e sites históricos nesse site, e você pode estar visitando. Alguns que dão a oportunidade de ver em 360 graus, então é muito bacana, né? Tudo colorido, bonito, você vai se divertir e, de fato, viajar sem sair de casa. Então, eu acho também que pode ser uma boa sugestão para essas pessoas idosas. Veja quanta coisa, né, a gente tem, e aí a gente pensa, poxa, eu fiquei esse tempo todinho só ali pensando como é ruim a doença e sofrendo, porque essa coisa não acaba e nem tem data para acabar. Então, vamos ver se a gente ajuda as pessoas idosas da nossa família, e aí depois, quem sabe, até as pessoas idosas com quem a gente tem um contato, seja de trabalho, seja de amizade, né, na vizinhança, para melhorar esse momento que está sendo tão difícil para todo mundo, ok? E eu não podia deixar, gente, de falar na prática de exercício físico, né, que é a minha área de formação. E aí eu aproveito e já trago para vocês aqui, deixa eu só ver aqui, na apresentação, eu já trago para vocês essa cartilha, que é a cartilha de envelhecimento que eu tenho falado para vocês. Eu vou estar disponibilizando, acho que eu vou pedir para o Anderson ele baixar e anexar aí para vocês essa cartilha, tá certo? Muito desse material que eu trouxe aí sobre como a gente enfrentar a pandemia, eu estou tentando aqui parar de compartilhar, retomar a apresentação, interromper o compartilhamento para poder compartilhar essa outra. Então, ele pode baixar para vocês e vocês podem estar visitando essa cartilha, que tem, além dessas sugestões de aprendizagem, várias outras sugestões que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês, até porque eu estou vendo aqui que o nosso tempo... Tá tudo ok aí, gente? Já está aparecendo a cartilha, Anderson? Oi, Nara. Anderson? Já está na cartilha aí? Okay. E a cartilha tá na cartilha. Pronto. Então, gente, vejam.
Quando eu fiquei pensando aí nessa questão da pandemia toda, eu tenho um grupo de pessoas idosas lá na universidade, a gente trabalha com a questão, o programa ele se chama Programa de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, não é só um programa de exercício, a gente tem atividades de educação para a saúde, então a gente faz oficinas, já fizemos oficinas de laticínios, oficina de horta, eles participam dos eventos sobre a pessoa idosa que tem na cidade, eu sempre estou fazendo essa conexão com outras instituições, e tem também a prática de exercício. Então, quando veio a pandemia, a gente teve que parar com essas atividades, e aí logo me veio em mente como criar essa cartilha, né? Então, a cartilha se chama Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, né? E a corrida orientações para o enfrentamento mais saudável. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês, tá certo, Anderson? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu ia falando, como a gente, né, realizar a parte de atividade física, de exercício, né? Então, a pessoa idosa, aquela que já fazia exercício, ela precisa se manter ativa, ela não pode parar rapidamente. E aquela que não fazia nenhuma atividade física tem uma boa oportunidade agora, nesse momento, para começar. E aí a gente traz aqui na cartilha algumas dicas de exercício, né? Tendo, lógico, todos os cuidados, né? Vou apresentar aqui para vocês. Inicialmente, a gente fala das recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre a atividade física, o exercício para a pessoa idosa. E aí, a gente traz esboçado aqui aquela tabela de percepção subjetiva do esforço para que esse idoso siga, já que a gente não vai ter outra forma de monitoramento. Lembrando que os exercícios que aqui estão indicados são exercícios muito básicos, né? A gente não está aqui querendo trabalhar a performance, a estética, é só mesmo para manter aquele idoso com o mínimo de atividade física possível e necessária, né? Então, como vocês estão vendo aí, começa com um pouco de mobilidade articular, alguns exercícios explicando, é importante isso, né, para a gente iniciar, membros superiores, inferiores. E aí, a gente, depois do alongamento, trabalha um pouco os alongamentos, né, tenta trazer alguns exercícios de alongamento para as principais regiões, de forma bem didática, bem fácil. Vocês podem estar divulgando isso aí, vocês vão baixar gratuitamente, Anderson já vai para vocês, né? Aquele idoso que caminha ou que não tem espaço para caminhar, a gente orienta que faça a marcha estacionária, né? É muito eficaz a marcha estacionária. Se não consegue fazer muito tempo, a gente pode fazer fracionado. Idosos que moram em lugares pequenos, né? Então, isso vai para cada idoso de forma diferente, dependendo do ambiente em que ele esteja inserido. Trabalho de equilíbrio, tá, gente? Muito importante, não pode faltar na prescrição de exercício, porque isso aí já seria uma outra aula, mas a gente pode estar trabalhando aqui o equilíbrio com o idoso. Até na divisão das cerâmicas, naquela linha, eu boto uma faixa, enfim, desde que seja de forma segura. E o próprio fortalecimento muscular, né? Todos nós sabemos que o exercício de sentar e levantar é o exercício que exige do idoso o máximo da sua força, e aí a gente está aí trabalhando com a cadeira, mas que pode ser trabalhado também numa outra superfície, desde que acomode bem a pessoa idosa, que traga segurança, né? Sobretudo na angulação dos joelhos, estender, flexionar a perna, são exercícios bem básicos, e aí, dependendo da condição desse idoso e do tipo de orientação que ele vai ter, aí você pode incrementar uma borracha, um peso, enfim. Mas a ideia era mantê-lo com o mínimo de atividade física possível, exercícios de panturrilha fundamentais, principalmente para aqueles idosos que ficam acamados, e aí fazer esse movimento, né, de flexão plantar, e também para aqueles idosos que passam muito tempo sentados, para evitar trombose, enfim, problemas circulatórios de modo geral, certo? Então, tá aqui a cartilha para vocês, e eu acho que é isso, tá, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha contribuído, né, espero ter contribuído aí com a aprendizagem, com a formação de vocês, e estou aqui agora para a gente conversar.
conversar aí para ver se vocês têm dúvidas, o que não ficou claro, se vocês concordam, se não concordam, vamos lá ver como é que isso está acontecendo. Me digam, estou aqui agora pronta para responder. Oi, Anderson. Tem uma pergunta aqui da Roberlândia Coelho, né, que ela pergunta o seguinte: primeiramente, né, muita gente está parabenizando pela palestra, gostaram demais, né, eu que agradeço. Parabéns. Obrigada. Conteúdo excelente, amor, o Elton dizendo aqui, então, muita gente parabenizando. Então, tem algumas perguntas aqui que eu vi. A da Roberlândia é o seguinte: para um idoso que tem problemas na articulação do joelho, né, esses exercícios podem ser executados sem perigo, né? Talvez ela esteja se referindo dos exercícios da cartilha, né? Isso. Veja, vamos lá. Mas também eu posso deixar a Roberlândia falar, né? Perguntar se ela quiser no áudio, tá bom? Vamos ver. Eu vou tentar responder aí, se ela tiver dúvida, a gente conversa. Veja só, a questão dos joelhos é uma questão muito comum, né, de artrose e artrite nos joelhos da pessoa idosa. E aí, existe uma questão bem interessante. Se esse idoso não mexe... É o exercício da cadeira. Certo. Vamos chegar lá, certo? Se esse idoso não mexe o joelho, essa artrose, essa artrite vai piorar. Se ele mexe, pode piorar também. E aí, o que danado eu vou fazer, né? Então, veja, esse exercício da cadeira, primeiro, se for um idoso muito obeso, você precisa conhecer, tá certo? O grau de limitação dele e o que ele tem no joelho, se é uma artrose, se é uma artrite. Então, por exemplo, o que você pode fazer para testar? Esse de sentar e estender a perna, certo? Estende e volta. Você pede para essa pessoa fazer e aí você vai ficar atenta, na verdade, essa pessoa vai ficar atenta e vai te dizer, olha, quando eu estiquei o joelho todo, a perna toda, doeu. Aí você vai começar a dosar essa angulação. E na volta, doeu até onde? Aí ela vai dizer, ó, até aqui não dói, até aqui dói. Então, vai ser esse o seu limite de flexão e de extensão, tá certo? Do ponto de vista de sentar e levantar, você vai tentar fazer com que essa pessoa realize o movimento sozinha. Se ela não conseguir, aí você vai dar o apoio. E aí, se sentar na cadeira, normalmente a gente pede que seja uma cadeira em que a pessoa fique com os pés bem apoiados no chão para que mantenha a angulação de 90 graus. Então, se ela sente dor nessa angulação, a sugestão que eu te dou é que ela não sente na cadeira. De repente, você encontre uma superfície um pouco mais alta e ela faça um pequeno agachamento, com uma angulação maior, mas que ela não sente, tá certo? E aí é ela que vai te dando esse feedback, olha, até aqui doeu, até aqui não doeu. E o ângulo vai vir a partir desse relato dela, tá certo? E respondi. Roberlândia, eu respondi gradativamente, exatamente. Você encontrou uma palavra para expressar tudo isso que eu disse, gradativamente. E é ela que vai te dizer o limite, tá certo? Vamos lá, Anderson, qual era a outra pergunta? Nayana, outra pergunta. Francisco Júnior, qual a melhor hora para trabalhar atividade física com idoso? Veja, também uma pergunta muito boa, certo? Aí a gente vai depender de vários limites. Ó. Existem pessoas que dizem assim, de manhã cedo não pode porque o idoso pode morrer. Veja, a primeira coisa que a gente tem que saber é se esse idoso faz uso de alguma medicação noturna e quais são as medicações noturnas que ele usa. Se eles usam algum ansiolítico, algum remédio que cause, né, que seja para insônia, que esse remédio tenha uma duração prolongada, que esse idoso acorde, né, muito mal ou demore a acordar, certo? Quando você sabe do uso ou não dessa medicação, você já sabe, ele acordou bem. Então, se ele acordou bem, o ideal é que ele tenha o despertar. O que é esse despertar? Não é levantar da cama e vou fazer exercício, certo? É levantar da cama, é tomar um café, é trocar de roupa, é deixar o organismo sentir que acordou e as suas funções vitais, que são pressão, frequência cardíaca, estarem aumentando o ritmo. Por quê? Porque você passou a noite toda de repouso, botou o pé da cama e correu, ele pode sentir tontura, ele pode não ter um fluxo sanguíneo adequado, e aí isso pode causar uma arritmia, entendeu? Uma hipotensão, então é deixar ele acordar. Se é de manhã, né, vamos tomar café, vamos descansar pelo menos 1 hora e meia após acordar.
O que não é recomendado é que esse idoso faça exercício com altas temperaturas, por conta da desidratação e da hipertermia, certo? E aí, em relação a fazer exercício à noite ou durante o dia, também tem que prestar atenção ao uso de medicação. Por exemplo, idosos que fazem medicação para Parkinson, por exemplo, eles às vezes tomam essa medicação em vários horários do dia. Então, aí, o ideal é que esse exercício venha logo após, ou pelo menos meia hora após, o uso de uma dessas doses, certo? Porque aí ele vai estar com a mobilidade melhorada e vai ter uma condição de execução melhor, tá certo? Então, isso também deve ser considerado de acordo com a condição da pessoa idosa, assim como a gente. Às vezes tem pessoas que não conseguem fazer exercício de manhã, tem gente que faz exercício à noite e não dorme, então é adaptar aquela necessidade e a situação do idoso, se usa medicação ou não. Agora, em relação aos exercícios da manhã, é importante ter esses cuidados, tá bom? Mais Permissão para falar aqui? Eu aqui? Sim, Américo, é isso? Professora, Isso, em relação Américo. ao exercício para os mesmos, temos que sempre nos atentarmos às limitações de cada fisiologia, correto? Sim, cada patologia vai trazer uma limitação. Por isso que a gente vem insistindo de que cada idoso, ele tem um treinamento específico, ele tem uma necessidade específica. Muito embora a gente tenha vários exercícios que são usados comumente, mas o objetivo, a intensidade, o volume, o tempo de descanso, ele é individual. Assim, tipo assim, em relação igual à adaptação para fazer os exercícios com determinadas pessoas, né? Com o grau de dificuldade. Por exemplo, igual, temos um exemplo na casa da gente que é o alto risco de escadas, mas podemos, com barra de segurança principalmente, estimulando eles a ver o seu limite através, né, das articulações, subindo escada, descendo escadas, com Sim, é um instrumento para se trabalhar, exatamente. Então, a escada, por exemplo, ele é um instrumento, subir e descer a escada. O que é que a gente pensa no treinamento? É aproximar os exercícios daquilo que é rotina da pessoa idosa. É um idoso que sai na rua e que vai tomar ônibus, vai pegar um ônibus. Então, ele precisa de força no braço, ele precisa de amplitude para subir, ele precisa de força na perna para descer, entendeu? Para subir. Então, é adequar esse treinamento e utilizar aquilo que você tem em casa, subir e descer. Agora, se for um degrau muito alto, aí não é recomendável nem como um instrumento de treinamento, tá? A gente precisa respeitar essa angulação do quadril, não é? E do joelho, para que a gente não traga uma lesão futuramente ou agrave alguma lesão. A ondulação do quadril que a senhora está falando é a de 90 graus? Do joelho. A de quadril é, por exemplo, eu tenho uma perna pequena, então se o degrau está muito alto, eu vou fazer ali uma hiperflexão dessa articulação, entendeu? Então, a gente tá sempre trabalhando ali dentro da angulação natural. É sempre nos atentar a forma correta de exercitar, então. Do exercício, exatamente. E está sempre recebendo esse feedback da pessoa idosa, não é? Está sentindo dor? Não está. Estou. Então, sentiu dor a partir de que momento? E aí, como a gente respondeu lá na primeira pergunta, essa angulação causa dor. Então, a gente vem para uma angulação ou outra, tá certo? Porque o que a gente quer é um avanço progressivo. Um exercício que não causa tanto incômodo pro nosso idoso, né? Ele tem que se sentir confortável por estar fazendo aquilo. Exatamente. Se começar a sentir incômodo, é prejudicial. Mas a gente tem que saber também avaliar o que é esse incômodo, né? Se é um cansaço, por exemplo, eu estou sentindo dor nas pernas. Às vezes o idoso passa a mão assim na coxa, e aí é na coxa, é aqui, aí você localiza, é aqui na musculatura ou é aqui no joelho, né? E toca, indica, certo? Para que ele tenha melhor essa compreensão. E aí, o fato da gente solicitar desse idoso e fazer o exercício
de forma progressiva, não quer dizer que a gente não vá progredir, não vai aumentar a carga, não vai aumentar a intensidade. Sim. Só que a gente precisa estar nesse diálogo o tempo todo. Por exemplo, a gente tem uma urgência muito grande que vai na academia hoje, treina perna, amanhã treina braço. No outro dia que eu vou treinar perna, eu já aumentei a carga. E aí não deu tempo de ter essa adaptação ainda, neuromuscular. Com a pessoa idosa, a gente precisa ter esse cuidado, mas não quer dizer que a gente não possa fazer um incremento de força. É importante que se faça um incremento de força, tá certo? Até porque, senão a gente vai estar fazendo ali um efeito placebo, ou seja, aquele remédio que a gente toma de farinha que não serve de nada, é o mesmo que vai acontecer se a gente ficar o tempo todo trabalhando com o idoso só com aquela perna dele indo e vindo. Então, a gente precisa ter uma programação, uma periodização e lançar incrementos de força a partir das respostas que essa pessoa vai nos dando, tá certo? Ah, não, ok. Então, por exemplo, a gente tem sempre que nos atentar às reações para a qual cada exercício está sendo feito pelo idoso e a resposta que o corpo dele está dando para ele próprio, né? Exatamente. E às vezes, assim, tem que ter a sua percepção também, a sua sensibilidade. Você está vendo ali que o idoso fez um número X de repetições e que está muito bem, obrigado, e que aquilo ali está muito levinho, vamos botar ali um obstáculo para isso aí ficar mais intenso, tá certo? Mas o mais importante é essa conversa e essa sensibilidade em perceber e ouvir o que o idoso está falando sobre a resposta do exercício, ok? Assim, igual, principalmente a questão de vários não terem esse hábito de praticar exercício físico. É igual, para começo de conversa, temos que sempre começar com um exercício leve, né? Para ver se ele vai dar dando resposta e aí aumentando gradativamente. Isso, porque o nosso corpo, ele já possibilita uma imensidão de exercícios e de intensidades também. Então, por exemplo, ali naquele exercício que tem na cartilha de sentar e levantar, eu posso fazer de forma mais rápida, eu posso fazer de forma mais lenta, eu posso, daqui a pouco, incrementar um peso e abraçar o peso, eu posso descer contando 1, 2 e subir 1, 2 em vários tempos. Isso vai depender da periodização que você fizer, tá bom? Igual a questão, por exemplo, que eu falo é o seguinte, porque talvez um idoso ali tá ali, igual você disse na sua apresentação, um porte físico bem atleta, né? Aí ele pega ali um determinado exercício e já quer pular o degrau, né? Já quer ir para o mais difícil. Isso jamais deve ser feito por causa de alguma lesão que ele possa ter no decorrer desse exercício. Isso, exatamente. Ah, não, okay. Isso. Obrigado, Obrigada, tá, Américo? Anderson, tem algumas perguntas que eu vi aí. Alguém perguntou sobre exercícios para quem tem um AVC. Você teria como repassar essas perguntas? Tem sim. Tem aqui perguntando o seguinte, primeiro, Karine Santos, qual a duração de uma sessão de treinamento ideal para idosos? Né? Vamos lá. Veja, e a outra, deixa eu só emendar essa, da Gleice. Quais os tipos de exercícios, né, indicados para quem sofreu um AVC isquêmico? Então, você pode utilizar as duas. Aqui rapidinho. Pronto, veja só. Em relação ao tempo, vai depender do programa de exercício que eu vou fazer, tá certo? O que a gente tem que considerar, e aí vocês podem acessar o consenso, né? Veja só aí, é o consenso do Colégio Americano de Medicina de Esportes para pessoas idosas. Nesse consenso, eles trazem algumas diretrizes de como a gente fazer a periodização e a programação de exercício. Então, desde o tempo, como o tempo de descanso, como alguns tipos de exercício. Então, no caso do tempo, a gente vai começar, por exemplo, de um idoso sedentário. Vamos pensar no idoso sedentário e que tem alguma limitação. Então, 6 a 8 exercícios são suficientes. E aí a gente pode começar com a questão de 2 séries, tá certo? 2 séries para cada exercício. Então, esse tempo, esse exercício, ele vai requerer desse idoso pelo menos 1 minuto a 1 minuto e meio de descanso. Aí a gente normalmente vai ter, inicialmente, 40 minutos de exercício, contando com o descanso. Então, a questão do tempo, ela não é uma questão que seja a principal.
O que vai estar direcionando o nosso trabalho são os objetivos que a gente tem e quais são os exercícios que a gente vai estar inserindo nesse programa de exercício, para que nem seja muito exaustivo e também para que não seja aquela meia horinha de exercício rapidinho e que não aconteceu nada. Mas só lembrando, isso depende de cada idoso, porque às vezes meia hora de exercício para um idoso muito debilitado, um idoso frágil, é extremamente extenuante. Então, assim, eu já fiz acompanhamento de pessoas idosas que eu passava 1 hora ou até mais, mas que não era na execução do exercício em si. Era na questão do descanso, a recuperação, e via a frequência cardíaca para a pressão arterial voltar, entendeu? Então, essa questão do tempo, e isso é importante para quando vocês forem fazer atendimento domiciliar. Às vezes a pessoa pergunta logo, olha, vai ser 1 hora, porque normalmente a gente faz assim, por hora, né? Não, a gente pode trabalhar 1 hora, pode ir mais de 1 hora, mas pode também ser menos. Isso vai depender da resposta da pessoa idosa. Em alguns momentos ela pode estar mais disposta e fazer um pouco mais. Outro momento ela pode estar com alguma indisposição e não conseguir realizar esses exercícios. Aí vamos para a segunda pergunta, que é sobre quem sofreu o AVC. Primeira coisa é ter autorização médica para realizar os exercícios de volta. E a gente precisa entender qual foi a causa desse acidente vascular encefálico, tá certo? Por quê? Porque aí a gente vai entender, vai conhecer a pressão arterial, se tem problema circulatório, problema cardiológico, se foi por uso de alguma medicação. Quais são as medicações que essa pessoa idosa está tomando para que a gente conheça o que é que vai acontecer ali naquele organismo, certo? Então, como os acidentes vasculares, eles têm uma relação muito com as questões circulatórias, a gente indica exercícios aeróbicos, para que a gente melhore esse fluxo sanguíneo, melhore a função cardíaca, né, melhore a função pulmonar. Em alguns casos, a gente precisa atentar para a questão do esforço, da carga, porque, dependendo do tipo de acidente vascular encefálico que ele tenha tido, ele pode ter tido uma alteração na pressão arterial, e a gente precisa saber se isso está controlado para inserir os exercícios de força. Mas, em tendo sequela ou não, a gente vai precisar trabalhar força e equilíbrio. Então, o que eu diria para você é trabalhar um pouco de exercício aeróbico dentro da zona de segurança, trabalhar exercícios de força para que esse idoso mantenha a sua funcionalidade e o equilíbrio também, porque normalmente fica com alguma sequela ou comprometimento na mobilidade ou comprometimento também no equilíbrio, tá certo? Mais alguém aí, Anderson? Acho que alguém ali está perguntando sobre sarcopenia, mas fugiu aqui já. Não, estou perguntando sobre potência, na verdade, né? Como trabalhar a potência muscular no idoso, né? E também tem a pergunta do Samuel, que é a sarcopenia é um processo irreversível de envelhecimento. Qual seria a melhor modalidade de treino para reverter? Bom, dependendo, vamos começar de trás para frente, né? A sarcopenia, realmente, a gente tem sérias consequências com a sarcopenia. A gente pode minimizar um pouco a sarcopenia com o uso de suplementos, isso aí vem a parte nutricional, existem muitos suplementos hoje para as pessoas idosas, né, ricos em proteínas e que ajudam em minimizar essa sarcopenia. Treinamento de força, tá, gente? Não tem para onde correr. Treinamento de força, ele hoje é principal, disparado. Embora existam estudos bem recentes que digam que para a funcionalidade como um todo, são os exercícios, né, multi-exercícios que eles chamam. Exercício de força, coordenação, agilidade, velocidade, enfim. Exercícios de equilíbrio. Então, digamos assim, um treinamento funcional, né, ele traz todos esses aí juntos para favorecendo o idoso. Então, treinamento de força para quem tem sarcopenia, ele é fundamental, não tem como. Por quê? Porque é que vai trazer o ganho de massa muscular, vai trazer esse incremento nas fibras musculares, lógico que é associado também à questão nutricional. E a outra pergunta é como trabalhar a potência. Boa pergunta, né? Trabalhar a potência, a gente sabe que é
complicado, porque a gente vai usar carga e vai usar velocidade. Então, a gente precisa ter um certo cuidado. Mas, se o idoso ele não tem nenhuma lesão, de toda forma, a gente deve evitar os exercícios de impacto. Então, se o idoso ele é completamente saudável, não tem nenhuma limitação, ele já vem num processo de treinamento contínuo, a gente vai trabalhar com uma carga maior e uma velocidade de repetição maior, tá certo? Assim como se faz outros tipos de treinamento de potência. Logo, esse incremento de carga não é aquela carga tão exagerada que possa trazer uma lesão, tá certo? Mas o treinamento de potência, ele é muito, muito, muitíssimo importante, sobretudo para minimizar o risco de quedas. Por quê? Porque é justamente pela incapacidade ou pela pouca condição que o idoso tem de ter uma resposta rápida que ele vai tropeçar em algum obstáculo. E aí o treinamento de potência vem justamente para dar esse suporte para a pessoa idosa, tá certo? Então, um pouco mais de carga, velocidade maior na execução, tá bom? E aí, mais alguém, Anderson? Perdendo máximo de atenção, existe um índice diferenciado, não concluiu a pergunta ali. Mais alguém, Anderson? Vamos lá, tem duas perguntas aqui, né? Eu acho que no final, para a gente poder finalizar. Um é do Mondragon, perguntando sobre a capacidade funcional, que pode ser feito no ponto de vista quando ocorreu uma diferença no envelhecimento físico e psicológico. E a outra é aqui do Carlos Alves, né? Levando em conta a perda de massa muscular e desempenho físico, existe um índice diferenciado entre o idoso e adulto para levar em conta na hora da anamnese? Sim, vamos lá, de trás para frente. O que a gente vai, por exemplo, normalmente as avaliações para as pessoas idosas, né, a bioimpedância, por exemplo, ou aquela avaliação que é feita com, me lembre aí o nome que falhou, trabalhei tantos anos com avaliação, o adipômetro, né, a gente vai ver algumas diferenças. O idoso, normalmente, ele vai ter um incremento menor de força e ele vai ter também uma perda de massa muscular. Então, o que a gente vai perceber é que a pessoa idosa, a pessoa jovem, ela tem mais massa muscular porque ela tem uma quantidade de hormônio maior e ela ainda não teve essa perda. E a pessoa idosa, ela já tem essa quantidade de massa muscular menor, porque ela já não tem mais a quantidade de hormônio e por fatores também nutricionais. Então, na hora de fazer a prescrição, o incremento de carga, ele vai estar ali. A gente tem aquela questão do teste de 1RM, que alguns usam também para pessoas idosas com segurança, mas eu tenho as minhas restrições. Mas o incremento de força, digamos assim, para a pessoa idosa vai ser exatamente pedir para que ele faça aquela repetição tantas vezes com uma carga X. Se ele quer trabalhar 8 a 10 repetições, aquela última repetição vai ter que ser o limite da pessoa idosa, assim como é na pessoa mais jovem, tá certo? O que a gente não pode é pegar 80%, 70% de uma carga que eu uso numa pessoa mais jovem e passar essa mesma carga para a pessoa idosa. Então, quando eu for fazer essa prescrição, eu tenho que fazer esse teste também na pessoa idosa, tá bom? E a outra pergunta, Anderson, qual foi? Foi da capacidade funcional, pode se repetir? Se tem alguma coisa com a psicologia e do ponto de vista físico. Se não for Anderson, a própria pessoa que fez a pergunta pode esclarecer um pouco melhor para mim, por favor? Bom, Dragon, faz sua pergunta aí. Aproveita. Ô, professora, geralmente o pessoal fala assim, tem um ditado, quando um cidadão não envelheceu psicologicamente, então se envolve mais ativo psicologicamente, ele é mais ativo. Aí eu queria ver se é normal e qual é o ponto de vista da senhora no sentido de, quando existe essa diferença do envelhecimento físico e não psicológico, entendi. Qual a interferência que pode ocorrer
na capacidade funcional desse indivíduo. Veja. Se existe, se é comum, se não é, e se já ocorreu alguns casos, o que acontece? Eu, por exemplo, trabalhava numa escola, já com 40 anos, queria jogar bola com adolescente de 16, 17 anos. E às vezes ficava frustrado no sentido de não ter a mesma capacidade. Mas o meu psicológico me jogava para cima, para ele correr na mesma medida que o menino, por mais que eu não conseguisse. Existe alguma coisa que possa Veja, ser feita é exatamente isso que você falou, né? Você perguntou, mas ao mesmo tempo você já respondeu. Quando a gente está, do ponto de vista psicológico, digamos assim, considerando aquelas 3 idades que eu falei, né? Mais jovem do que o corpo consegue, isso pode trazer essa frustração. Por quê? Porque eu vou estar me sentindo apto, mas o meu corpo vai estar respondendo contrário àquilo. E aí, o que a gente vai estar trabalhando com essa pessoa idosa, e até para a gente mesmo, importante, é começar a pensar em substituir algumas atividades. Por exemplo, no seu caso, você fala do futebol. Você quer, mas você não consegue, ou porque tem uma lesão no joelho, ou porque tem uma lesão na coluna. Então, a mesma coisa acontece com a pessoa idosa. Então, muitas vezes ela tem todo aquele gás, e aí eu às vezes chegava na academia, tem uma senhora que eu chegava, ela tinha essa coisa assim, todo o gás do mundo, e estava ela pulando corda. Com 80 e poucos anos, já tinha não sei quantas safenas, e eu dizia, meu Deus do céu, o que a senhora está fazendo? Ah, minha filha, eu sou muito jovem. Então, é a gente trabalhar essa questão psicológica, né? Não é atuar como psicólogo, mas trabalhar esses diálogos, conversar com essa pessoa, mostrar outras atividades que podem trazer ganhos para essa pessoa do ponto de vista físico, que não necessariamente as colocam em risco e que não vão deixar frustrada, porque você levantou uma questão muito importante. Às vezes a gente quer chegar para o idoso com um exercício do outro mundo, uma novidade, um exercício mirabolante, e o idoso não consegue fazer, não consegue coordenar, não consegue realizar e acaba se frustrando. Então, é a gente orientar para outras atividades de forma que ele consiga. Então, na anamnese, a gente já vai ver esse perfil, né? Ah, o que a senhora gostava de fazer quando era jovem? Ah, eu gostava muito de jogar bola. Tá certo, mas se não for jogar bola, o que o senhor gosta? E tentar executar atividades que se aproximem. Hoje, o treinamento funcional, ele nos permite aproximar, não é, essas atividades de muitas outras. E aí, a gente pode fazer. O que se faz no futebol? Se chuta, se faz deslocamento. Então, a gente fazer atividades semelhantes que não necessariamente seja o jogo em si, tá certo? E aí é bem complicado. Eu acho que é mais complicado quando psicologicamente a gente quer e o corpo não aceita do que quando o corpo consegue e a cabeça não quer, né? Eu espero ter te respondido. E obrigada pela pergunta. Respondendo seguinte, a colocação da senhora referente a isso. Obrigado. Obrigada também. Anderson? Deixa eu ver se tem mais alguma. Vamos lá, vou abrir espaço só para mais uma pergunta. As 2 últimas perguntas, tá, Nayara? Para a gente poder também, já estamos chegando perto das 10 horas, pessoal. Tem gente precisando sair do horário, tá? Então, aqui, o Américo pergunta em relação às atividades aquáticas, tá bom? Eu também acho que seria interessante falar, tá? Muita gente pode ter essa dúvida. E o Alberto manda um recado, quando eu crescer eu quero ser igual a essa professora. Ah, só fala para o Alberto aí, que eu sou bem pequenininha, viu? Ela é bem pequenininha, Alberto, isso é verdade. E aí tem o Diacis Pires, né, que pergunta o seguinte, qual a melhor forma e exercício para trabalhar com idosos com lesão na articulação do quadril, tá? Então, vamos finalizar com essas 2 perguntas, tá bom? E quem tiver pergunta, pessoal, manda lá no grupo que eu posso repassar para a Nay e ela, de repente, manda uma mensagem de áudio para a gente respondendo algumas dúvidas e eu jogo lá no grupo. Ok, ótimo. Veja só, vamos lá, que aí acho que eu não memorizei tudo. Em relação aos exercícios aquáticos, né? Vamos lá para o pessoal da hidroginástica e o pessoal da natação. Hidroginástica é bom? Gente, hidroginástica é ótimo. Sobretudo no calorão que a gente vive aqui no Nordeste, né? O pessoal de Teresina sabe. O que a gente tem que pensar? Hidroginástica, é pilates, é musculação.
primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o objetivo dessa pessoa idosa. Voltando lá para uma pergunta que foi feita aqui, se essa pessoa tem sarcopenia, eu tenho que fazer tudo, mas também preciso fazer treinamento de força, tá certo? Eu preciso aumentar aí esse incremento de força e massa muscular. As atividades aquáticas, elas são ótimas, elas minimizam o impacto, a gente já sabe disso, elas são boas para a interação social, elas trabalham muito bem a questão de mobilidade articular. No entanto, para as questões relacionadas ao ganho de força, as atividades aquáticas, elas têm um ganho bem pequeno em relação às outras atividades que não são realizadas no ambiente aquático, tá certo? Mas elas são, sim, importantes, elas são benéficas. A gente só precisa entender qual é o objetivo desse idoso, e quando ele vem com uma orientação, uma recomendação médica, o que é que o médico quer exatamente que a gente trabalhe ali, né, para melhorar, tá certo? Se já passou pela fisioterapia, já está liberado para o exercício, o que é que a gente precisa melhorar isso? É o equilíbrio, isso é a força, tá bom? Isso é o que eu posso falar em relação às atividades aquáticas. Anderson, me lembra qual foi a outra pergunta? Sobre lesão de quadril, o que fazer? Lesão de quadril. Muito comum queda, né? As pessoas idosas sofrerem queda e ter ou desgaste da articulação postfemoral, ou até mesmo ter ali uma prótese, tá? Então, mobilidade de quadril é importante, desde que não tenha contraindicação por conta do uso da prótese. E a gente pode, em esse idoso, tendo toda a sua mobilidade preservada, a gente pode fazer os exercícios normais, de preferência, né? Respeitando ali a angulação, mas exercícios de força podem ser feitos, exercícios também de hidroginástica são bons, alongamentos, mas tudo isso, lembrando daquela nossa primeira conversa com a colega que fez a pergunta número 1, sabendo desse idoso qual é o seu limite de dor, tá certo? Então, assim, primeira coisa é conhecer esse idoso. Então, a gente não pode olhar só por fora, tá, gente? Por isso que eu digo desde o começo, trabalhar com pessoa idosa requer da gente multidisciplinaridade. Quem é seu médico? Eu posso entrar em contato com o seu médico? O que é mesmo que a senhora tem? Pega lá seus exames. Minha gente, eu olhei para ali para o raio-x, eu não entendo nada. Mas eu vou atrás de quem entenda. Quem é que pode me ajudar nisso? Olha, tem isso aqui. O que é que você acha? Chama um fisioterapeuta, pega a ajuda dele ali, e aí você vai prescrevendo a partir dessa condição de segurança que esse idoso vai ter, tá certo? Então, ele pode evitar atividades de impacto, sobretudo se ele já tiver tido uma lesão por conta de osteoporose, ou se tiver sido também uma lesão espontânea, tá certo? Que aí já indica uma osteoporose mais avançada. Tinha mais alguma? Anderson? Não temos mais nenhuma pergunta, professora, apenas essas, tá bom? Tá bom. Que, na verdade, não foram poucas, foram muitas, né? Tá bom. Entendeu? Então. Foram muitas perguntas e a gente fica muito feliz. Eu queria pedir a todos aqui, tá? Como eu falei ali no grupo, que a gente pudesse fazer todo mundo liberasse aqui a telinha, né, fizesse aí liberasse a câmera para a gente fazer uma foto de todo mundo aqui que está presente, tá ok? Vamos liberar, vamos fazer uma foto, tá? Então, eu vou postar aqui e quem comentar... sair da foto, agora eu já não estou mais lendo classificação dos óculos, né, para não sair de óculos. Vou fazer aqui, e quem comentar essa foto que eu vou fazer lá, eu vou mandar um e-book, né, para vocês, tá bom? Opa, tem gente entrando agora? Vamos lá. 3, 2, 1. Valeu! Tá? Vou garantir mais outro aqui. Pronto. Agora eu vou lá. Eu vou postar essa foto da gente no nosso segundo dia. E aí, vocês comentem, que quem comentar, eu mando um e-book na hora, no privado de vocês, do direct do Instagram. Beleza? Professora, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, por esse tempo todo. Acho que as pessoas gostaram muito, né? Então, tem muita gente até agora acompanhando com a gente, quase 10 horas, que bacana. Ontem a gente teve a professora Érica Paula,
né, com a nutrição. Hoje você, com essa parte de atenção à saúde do idoso, vale lembrar que a mãe tem o Dr. Vilton Salviano, que é fisioterapeuta, vai falar sobre neurociência do movimento. Ele é de Mossoró, viu, galera, aí do Rio Grande do Norte. Então, conterrâneo de vocês aí. Então, um cara fantástico, muito bom. Então, só tem gente boa nessa maratona. Tá bom. Beleza? Tá, gente, eu queria Então, agradecer de novo, Anderson, vocês que ficaram aqui esse tempo todo. Anderson tem o meu contato aí, então qualquer dúvida a gente pode continuar dialogando, tá certo? Estou vendo aqui Jefferson falando, Nayana, sou seu fã, obrigada, Jefferson, foi meu aluno lá na Nassau. E dizer assim que eu fico muito feliz de ver tantas pessoas, né, interessadas em trabalhar com as pessoas idosas, e é isso mesmo. Existe muito idoso, existe espaço para todo mundo, tá certo? O que a gente precisa é se capacitar, estudar e pedir ajuda quando não souber. E lembrar que a gente, como profissional de educação física ou de nutrição, fisioterapia, não vai conseguir fazer nada sozinho, tá certo? Então, tem mesmo aqui perguntar aos colegas e pensar que o foco do nosso trabalho é a pessoa idosa, tá bom? Fico muito feliz de ver todos vocês aí. E desejar sucesso, tá bom? Anderson, obrigada aí por mais uma vez. E qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo. Boa noite a todos. na hora, Nay. Muito obrigado. A recíproca é a mesma. Pessoal, obrigadão, tá? Obrigado a todos por até uma hora dessas, né? Poxa, quase 10. Quase 10 horas. Então, Muito fica aí uma grande noite para vocês e a gente se vê amanhã, tá? Obrigado a todos vocês mesmo, de cada um, de cada cidade, de cada estado. Tem gente mandando você seguir no Instagram, tá? A Gleice Kelly tá mandando você seguir ela de volta no Instagram aí. Ah, tá bom, vou olhar, tá, gente? Tá certo. Vou Acho ver que a sim, Nayane deve obrigada. ter muitos seguidores aí agora, muitos novos. Ah, Pessoal, sim, com grande certeza. abraço. Vamos lá acompanhar. Fiquem Beijo. com Deus. E a Beijo gente se grande, vê boa pessoal noite. amanhã. Vou postar foto. Quem comentar lá, vou mandar um e-book, hein? Valeu. Tudo de bom, Sucesso. pessoal. Vocês também. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau, tchau, pessoal.